Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro, é bem diferente, ele não é romance, não é uma ficção, infelizmente, né? É um livro muito bom chamado O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. O que acontece? Tem um outro livro desse autor aqui que saiu agora, que é um sobre viagens, e eu fiquei bem interessada. E aí, quando eu fui colocar na minha lista de desejos esse livro sobre viagem, eu descobri que esse livro também era dele. E aí eu fiquei bem interessada em ler, como estava baratinho no dia, o e-book, sei lá, R$ 10, uma coisa assim, R$ 11. Sempre quando tá baratinho desse jeito, eu não resisto, né? Resolvi comprar. Como eu já tive um episódio bem grave de depressão, eu quis entender. Faz tempo isso, foi em 2003. E realmente esse livro me fez bem, porque eu tenho medo de ter de novo o que eu tive, sabe? Não vou, assim, entrar em detalhes, mas fiz terapia, não precisei tomar remédio, graças a Deus. E aí resolvi ler para entender um pouco mais o que aconteceu comigo e realmente foi esclarecedor. Assim, claro que a terapia me ajudou, até hoje eu faço quando preciso, porque eu também tenho episódios de ansiedade, que na verdade é o que tem mais acontecido, né, ultimamente, e está relacionado também à depressão, né? Então, o que acontece? Por que eu gostei desse livro aqui? Ele é bem extenso, ele tem umas 560 páginas, se eu não me engano, é mais de 500 páginas, e o autor teve depressão, tem até hoje, ele luta com essa depressão até hoje, e aí você consegue se conectar com a história dele, né? Então já no início ele vai falar sobre o método. Ele fala, ele não é médico, ele não é pesquisador, ele não é nada disso. Ele sofreu com isso, como eu disse, sofre até hoje tomando medicamento e se tratando também com terapia. E até isso de escrever e fazer palestras sobre isso ajuda tratar a própria depressão dele. Então o que acontece é que ele vai contar bastante da história dele pelo livro, tudo, gente, tudo, coisas assim inimagináveis de uma pessoa se abrir. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, ele estava tão deprimido que ele queria se matar. E a maneira dele fazer isso, ele não tinha coragem, vamos supor, de dar um tiro na cabeça. Então, ele tinha relações sexuais com desconhecidos sem uso de preservativo, com homens, entende? E assim, eu fiquei totalmente chocada. E além de outros comportamentos que são suicidas também, não no caso desse, de beber demais, mas que acabam sendo ou não. Ele vai tratar um capítulo chamado Vício. Ele vai falar só sobre isso. Será que realmente os alcoólatras ou cocainônimos realmente são depressivos? Tem essa depressão também? Se é que a gente pode definir alguém assim, né? Enfim, o livro é muito bem escrito, assim. Ajuda realmente. Até a filha de uma prima minha que está fazendo medicina, que viu que eu estava lendo, perguntou. E eu vi nos comentários da Amazon que muitas pessoas, assim, que não são da área de medicina, leem porque ajuda a ter empatia, a entender o que a outra pessoa está passando, entendeu? E o que é muito difícil, vamos supor, eu mesmo tive e eu tenho dificuldade para entender as pessoas que estão numa crise de depressão. Eu não tenho muita paciência, por exemplo, sendo bem sincera. E sendo que eu mesmo já passei por isso, entende? E posso passar a qualquer momento. Então ele vai falar uma coisa muito legal sobre medicamentos, que eu tinha muito preconceito, não vou mentir aqui, porque como eu não tomei medicamentos, não precisei tomar, eu achava assim, que é besteira, para você ver como é difícil essa questão da empatia. Mas não é como se ele dá um exemplo assim, que eu já até tinha visto antes, mas eu fui convencida aqui nesse livro, que, por exemplo, uma pessoa que é diabética, você não vai discutir com ela, entendeu? Ela tem um problema que é fisiológico. Então, ela precisa daquilo dali. Você não vai virar pra ela e falar assim, cara, é força de vontade, não vai tomar a sua injeção aí na barriga não, entendeu? Ou então quem tá com câncer, você vai virar e falar assim, cara, é frescura, então não vai tomar esse remédio. Não, é um problema, é uma doença, entendeu? Que tem que ser... Existem métodos... Claro que é difícil saber,
Então tem que ir atrás, entendeu? Então se aquela pessoa precisa de medicamento, cara, quem sou eu para julgar, entende? Na verdade ela tem que ir atrás de tudo. Esse livro tá falando para você ir atrás de tudo, de todo tipo de tratamento, o que funcionar para você, o que acaba sendo uma busca do autoconhecimento, né? E na verdade ele admite que, eu não sei se é verdade, tá? Também não sou médico, vou falar como ele, que a causa realmente ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que a pessoa sente realmente. Inclusive ele fala muito aqui, quando ele tem crise de ansiedade, eu me identifico, mas é difícil descrever o que você sente realmente quando está tendo uma crise de ansiedade ou quando você está lá no fundo do poço numa depressão, sabe? Então, assim, ele vai contando histórias da vida dele, ele conta várias histórias de várias pessoas, assim, sabe? Fala de tratamentos, quais são remédios, a terapia, eletrochoque, e é tipo assim, pra mim é um tabu até isso, né? Meu Deus, a que ponto a gente vê aquela coisa de filme, né, de choque, mas às vezes a pessoa precisa, sabe? É tão grave que às vezes a pessoa precisa. Internações, né? Claro que ele vai falar da realidade dos Estados Unidos, porque ele é americano. Tem cirurgias também que você tira uma parte do cérebro, meu Deus, nunca nem fiquei sabendo disso. E que cada pessoa é diferente, cada tratamento é diferente, por isso que é muito difícil, sabe? Você tem que ter uma rede, assim, de suporte à família para te apoiar, entende? Sozinho é muito difícil, assim, é quase impossível. Amigos também, sabe? Esse tipo de livro também é um livro que ajuda. Porque o que eu achei interessante é que serve tanto para você quanto para uma outra pessoa. Vamos supor, tem alguém da sua família que está passando por isso, como lidar? Às vezes só tá do lado da pessoa, sem nem tá falando nada, já ajuda, sabe? E é verdade, né? Ele fala também de métodos alternativos, como a erva de São João, que eu também não conhecia, só que ele critica também porque não tem pesquisas, então você não sabe quais os remédios, pelo menos esses remédios assim dos laboratórios, tal, pelo menos tem pesquisas dizendo dos efeitos colaterais ou não. E essas ervas e tal, não é que não funcionem, podem funcionar, mas você não sabe quais seriam os efeitos colaterais. Não é porque é uma erva, né, assim, que não vai te prejudicar, desculpa aí o trocadilho, né, mas não é porque é natural que não tenha problemas, pode causar problemas sim, sabe? Fala também de espiritualidade, tudo é válido, gente. Assim, eu gostei bastante que ele não vem com preconceitos, ele veio para quebrar esses preconceitos, né? Fala das populações, que na verdade atinge todo mundo, não tem como. O vício e a depressão, se existe essa correlação, se uma pessoa que usa, que é alcoólica, ela tem depressão, ou ela bebe porque ela tem depressão, ou tem depressão porque bebe, não tem resposta, que é muito complicado. Álcool, bebidas, café. O café, gente, é muito interessante isso do café. Eu tenho um problema sério, porque eu tenho uma sensibilidade incrível, e ele tem também, o autor, sabe? Eu gostei desse livro, assim, me identifiquei bastante. Então, eu tenho que... Agora eu estou num momento que eu não estou tomando café, porque o café me dá crise de ansiedade. E ele falou, teve um dia que foi horrível, que eu comi uma barra de chocolate, tipo, 80% chocolate, sabe, cacau, que não tinha tanto açúcar, era muito puro. E eu tive uma crise nesse dia, pode parecer bizarro. E aí eu falei, caraca, alguém tem também isso. Claro que não é sempre, mas ele fala que ele trabalha nessa questão do autoconhecimento, ele percebe que quando ele tá muito ansioso, ele não come esse chocolate e nem o café. Gente, o café é grave mesmo, sabe? Então você tem que ficar se cuidando. E é uma droga. Tem gente que não tem essa sensibilidade. Quem tem, pessoas como esse autor e eu, tem que ter muito cuidado. Eu agora tomo café descafeinado, porque para fazer de conta que eu tô tomando alguma coisa, porque eu passei mal, não tem 2 meses eu tive uma crise por conta da cafeína, olha só. Aí depois ele vai fazer também uma relação entre suicídio e depressão, que gente, é um dos capítulos muito, assim, bons também, porque ele vai falar da mãe dele, da história da mãe dele que estava com câncer e conseguiu ter um suicídio, assim, assistido, uma eutanásia, uma história, assim, eu fiquei bem chocada. E vai relacionar também, nem sempre todo suicídio é depressivo, não, quando que acontece essa tentativa de suicídio? Às vezes o suicida nunca teve episódio de depressão.
e ele se mata, ou tenta se matar, entende? A história da depressão também, que às vezes ela tinha outros nomes, entende? Na Idade Antiga, na Idade Média, ela sempre existiu, mas usavam outros nomes, melancolia e tal, que é uma parte boa também. Agora, um dos capítulos que eu mais gostei foi o da pobreza. É porque, assim, o que acontece? Quem tem sorte, digamos eu, que paga um plano de saúde, ou no caso, posso pagar uma terapia, pude pagar por uma terapia, ou se eu tiver uma crise eu posso, graças a Deus, entendeu? E quem não tem condições, gente, que as pessoas falam, não, pobre não tem. Tem, e inclusive muitos moradores de rua estão nessa situação, e aí o que o Estado tem que fazer, entende? É muito difícil que a pessoa está sozinha, ela não sabe o que ela tem, porque às vezes por falta de um repertório educacional, ela não tem acesso. Repertório que eu falo de palavras, né? Ela não tem acesso, quem que vai falar, quem que vai ajudar. E os Estados Unidos é um país também que essa questão da saúde pública é muito complicada, não tem direito. Então ele dá um exemplo de umas pessoas que tiveram sorte, de pessoas assim, lascadas mesmo. Sem acesso a nada, que nem sabiam que tinham. E quando descobriram que conseguiram fazer um tratamento graças, sei lá, um grupo de uma universidade que estava fazendo um trabalho, a pessoa se transformou, sabe? Se transformou, conseguiu trabalhar, conseguiu se separar, conseguiu resolver a questão do casamento, que tinha um marido violento. Isso tudo porque ela tinha depressão e não sabia. E depois que descobriu, conseguiu fazer um tratamento. Gente até que, tipo, em um ano mudou totalmente de vida, abriu uma empresa, assim. Não que o ter dinheiro seja mais importante, mas a pessoa saiu da cama, entende? Ela conseguiu. E teve um exemplo, um exemplo bem legal, por exemplo, que a mulher nem remédio tomou, foi só com a terapia, sabe? Eu fiquei assim, encantada. E aí, junto a isso, as políticas públicas, porque como ele é americano, ele foi atrás, ele foi no Congresso mesmo, e nos Estados Unidos não tem esse interesse por esse tratamento, para tratar as pessoas depressivas. Tem muito preconceito, inclusive é bom que tenham congressistas que tenham depressão para entender isso, que ele dá um exemplo de uma congressista que e ela fala abertamente, a gente não tem que ter vergonha de falar, é muito legal, não tem que ter vergonha mesmo, sabe? Infelizmente tem muito preconceito, mas a gente tem que quebrar o preconceito falando, sabe? Falando, realmente eu tive. E daí, tanto ele fala que ele fala tanto que tem depressão, assim, tanto por causa dos livros e das viagens que ele faz, de palestras, que as pessoas nem acreditam que ele tem depressão. Mas é por isso, você está desmistificando, entende? Assim. E no Brasil eu entendo também que não tem esse interesse tanto em tratar a depressão dentro da saúde pública. Se a saúde pública hoje tá deteriorada por algum interesse, sei lá, qual que seja, né? Pessoalmente eu acho que, enfim, nem vou falar o que eu acho pessoalmente. Aqui também eu acho que não existe esse interesse, sabe? Dentro da saúde pública mesmo, de combater a depressão, o que seria algo legal até para o próprio crescimento do país, digamos assim, né? Apesar de eu não gostar dessa coisa nacionalista, mas se as pessoas estão sendo tratadas, elas estão bem, elas estão felizes, elas estão conseguindo trabalhar, você melhora o próprio desenvolvimento do país, né? Mas, enfim. E no final, assim, se existe esperança, eu acho que sim, sabe? É ruim para quem é só, para quem é pobre, para quem não tem acesso a isso, mas é uma questão de autoconhecimento, sabe? É bom que existam livros como esse, que se fale sobre isso. Gente, eu tô apaixonada por esse livro, muito bom. No final, porque como esse livro foi lançado, acho que em 2000, há muito tempo, tem um epílogo do próprio autor, dando uma atualizada nos tratamentos que tiveram novos, desde a época do lançamento até hoje, sabe? Aí ele vai falar também que nesse meio tempo, do lançamento pra cá, ele casou, adotou, ele teve filhos. Como ele casou com um homem, eu não sei se ele deve ter adotado, não sei. E aí o fato de ter filhos, como dá uma força para ele melhorar, porque ele tem que cuidar dos filhos. Então ele sabe meio os gatilhos dele. Então, por exemplo, ele sabe como que ele tem que estar, que é uma coisa que eu tenho também, que é isso de saber tem que estar descansado, você tem que dormir bem, entende? Estar sempre bem para não ter uma loucura, um colapso.
Comer bem, quais são os alimentos que fazem ou não bem, atividade física que assim é essencial, terapia, remédio. Você tem que estar sempre em movimento, sabe? Você tem que estar sempre se observando. Essa questão do café, o álcool, que tem que tomar pouco, eu também não, apesar de eu ter bebido bastante, hoje eu bebo pouquíssimo porque também me faz mal, entende? As pessoas que te ajudam ou não nessa jornada, né? Dessa vida de quem tem depressão ou ansiedade, no caso, mas é porque tem uma ligação, entende? E assim, achei esse livro sensacional. Ele é bom para quem, se você quer entender o que é a depressão, apesar de ninguém conseguir definir direito o que é, mas só escutando o outro e sabendo das histórias de outras pessoas pra gente entender mesmo. Como eu disse, até eu mesmo já tive um episódio terrível em 2003 e mesmo assim eu ainda tenho dificuldade para entender alguém que tenha passado por isso, sabe? Tenho até preconceito também. Então, o livro é muito bom. Eu tentei fazer um vídeo com menos de 10 minutos, mas eu não consegui porque eu adorei mesmo, recomendo. Eu quero ler outro livro dele que fala sobre viagens, que é uma maneira de melhorar, acho que tanto o mundo quanto a gente mesmo. E um outro é sobre filhos que têm algum tipo de problema, como essa relação e tal. Mas esse de viagem eu quero ler com certeza, talvez eu leia esse ano. E é isso. É muito bom, recomendo para quem gosta de saber sobre isso, sobre depressão, esse tipo de coisa. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo, ok? Tchau!